O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Clínica de Olhos Erechim. Tecnologia e equipamentos de última geração. Dr. André Agnoleto e Dr. Samuel Carvalho. Clínica de Olhos Erechim. Aqui a gente vê com o coração. Muito boa noite a todos. Estamos começando o nosso programa Painel aqui pela TV Erechim. Sempre num oferecimento da Clínica de Olhos Erechim. A Clínica de Olhos Erechim é uma clínica completa, com muita inovação e aquele atendimento diferenciado que você já conhece. Contamos com um novo exame Pentacam, tecnologia de ponta utilizada pelos melhores profissionais à sua disposição. Atendemos diversos convênios, como a Unimed, Coop Saúde, VidaCar, Atapers, Cabers, IP e sindicatos. Ligue ou envie mensagens pelo telefone WhatsApp 3712-0566. Fica na rua Porto Alegre 380, térreo, ao lado do pronto-socorro do Hospital Santa Terezinha. Clínica de Olhos Erechim, aqui a gente vê com o coração. E também o nosso parceiro, já de longa data, se eu não me engano, acho que desde o início aqui do painel, a Unimed. Quais são os objetivos da sua empresa? Para todos eles, a Unimed tem mais que um convênio. Tem saúde para os planos da sua empresa. Contrate agora com condições especiais, sem taxa de inscrição, carência zero e 50% de desconto nas 3 primeiras mensalidades. Válido para empresas com 3 ou mais colaboradores. Ligue para 3520-6110 e conheça as opções que a Unimed tem para todos os planos da sua empresa. Bom, nós estamos recebendo com muito prazer aqui o Dr. César Miola, que é ouvidor do Tribunal de Contas do Estado e atualmente ocupa a vice-presidência da Atricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil. Antes de mais nada, eu gostaria de saudá-los, prazer em mais uma vez e recebê-lo aqui. Minha saudação a você, a todos os telespectadores, as pessoas que nos acompanham neste momento. Eu costumo dizer que, vindo a Erechim, eu tenho um compromisso aqui com esse espaço, onde já estive várias vezes, sou muito bem acolhido e é uma oportunidade que eu particularmente valorizo, a instituição Tribunal de Contas também, de dialogarmos com as pessoas, falarmos um pouco sobre o que fazemos, prestar serviços à sociedade. Afinal de contas, um Tribunal de Contas tem como compromisso fundamental zelar pela boa e correta gestão dos recursos públicos. E nesse processo, dialogar com a população, com a cidadania é fundamental. Doutor César, nós tivemos agora, na última terça-feira, aqui em Erechim, o 15º Encontro Regional de Controle e Orientação, né, que reúne, que é uma atividade que o Tribunal de Contas do Estado realiza, acho que em todo o Estado. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito deste evento. Este encontro, cuja sigla é ERCO, já faz parte da tradição do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. A nossa instituição foi pioneira, eu diria, no país, nesse tipo de relacionamento mais próximo. Posso falar até por experiência própria, porque fui servidor municipal durante exatos 10 anos aqui na região, primeiramente no município de Sertão, durante 7 anos, e depois um pouco mais de 3 anos em São João da Ortiga, que é a minha terra natal. Isso tudo a partir de 1982, durante, como eu disse, uma década. E naquele período, a relação do Tribunal de Contas com os órgãos, no caso com os municípios, com as prefeituras, era muito distante. Não tínhamos um diálogo, espaços para orientação, resolução de dúvidas, justamente quando mais se precisava, porque também não havia acesso à internet, aliás, nem se falava em internet naqueles tempos. Então, com a presidência do conselheiro Romildo Bolzan, iniciou-se esse processo que envolveu
de um lado, a descentralização dos serviços regionais de auditoria, inclusive o nosso aqui de Erechim acabou de completar 35 anos de presença no Alto Uruguai. É claro que o conjunto todo começou um pouco antes da investidura do conselheiro Romildo Bolzan. Por exemplo, em Passo Fundo, quando foi instalado o serviço regional, o presidente da casa era o conselheiro Alexandre Machado da Silva. Mas foi naquele momento histórico, eu diria, que o tribunal começou a fazer essa inflexão, indo ao encontro dos gestores locais, dos técnicos. Então, essa edição do ERCO se coloca dentro desse contexto de dialogar, de prestar informações, orientações, mas, sobretudo, de destacar pontos relevantes, porque durante o dia não é possível desenvolver uma grande capacitação. A finalidade maior é trazer à tona questões relevantes, como, por exemplo, a própria reforma tributária, que já foi aprovada em termos de modificação constitucional, há aspectos ainda a serem regulamentados e que vai impactar nas finanças, na vida das nossas prefeituras, por assim dizer. Uma outra agenda muito importante é a que envolve os planos educacionais, e neste ano o tribunal está convidando os gestores a assinarem um compromisso, um pacto pela primeira infância, porque nós temos ainda muitas necessidades a serem atendidas no que se refere às crianças na faixa etária de 0 a 6 anos. Desde a educação infantil, como atendimento integral, temos ainda problemas com a cobertura vacinal. Paradoxalmente, avançamos no tempo, nos avanços científicos e tecnológicos, mas em certas regiões do país e do Estado, houve um retrocesso em relação à vacinação, e nós queremos dar muita ênfase à primeira infância. São alguns dos pontos que são tratados, há vários outros, e o importante é dizer o seguinte para a sociedade: o Tribunal de Contas defende a melhoria da gestão e da governança. É isso que nós pretendemos. A responsabilização, o sancionamento, a eventual reprovação das contas, a aplicação de multa, passa a ser uma consequência quando os objetivos primeiros não foram alcançados. E eu diria assim que nesse ponto a nossa instituição, ela pode falar com muita tranquilidade. Eu mesmo, que já há alguns anos exerço a função de ouvidor da casa, posso asseverar, posso afirmar essa nossa preocupação em relação a um contato permanente com a sociedade. No caso dos gestores, orientar, capacitar, mas ao mesmo tempo alertar para a importância da tomada de determinadas decisões que são estratégicas para o desenvolvimento local, para a boa governança, para a boa gestão. Doutor, essa atividade de ir ao encontro, né, das regionais, de trazer as prefeituras, de concentrar, digamos, em um dia, isso que vem se repetindo já há um bom tempo. O que o senhor tem diagnosticado, que tipo de fotografia o senhor tem recolhido a partir desses encontros? Há um avanço, digamos, na gestão pública? Eu entendo que sim, nós temos avançado. Hoje, tanto para o gestor quanto para o tribunal, há um conjunto de ferramentas que são facilitadoras. Não é? É um tanto lugar comum dizer isso, mas o avanço da tecnologia, do acesso à informação, agora com essa grande novidade que ainda estamos desbravando, que é a inteligência artificial, esses instrumentos têm sido muito úteis para o planejamento da gestão, para a definição das estratégias que vão ser adotadas ao longo do período e também para os próprios órgãos de controle. Eu tenho também a minha experiência no Tribunal de Contas como auditor de controle externo, que fui durante vários anos, depois membro do Ministério Público junto ao TCE, e recordo que naqueles primeiros anos da minha caminhada no Tribunal de Contas, nós trabalhávamos sempre depois do fato consumado, ou seja, íamos aos órgãos, prefeituras, câmaras, autarquias, fundações, enfim, o conjunto de entes que nós fiscalizamos, nós chegávamos lá normalmente no exercício seguinte, depois que o contrato foi celebrado, a despesa foi executada, não é? A receita foi ou não realizada. A partir de um determinado momento, com o acesso quase que instantâneo às informações, o nosso planejamento consegue ser muito mais ágil. Hoje nós temos uma ferramenta, que é até importante ressaltar isso para as pessoas que nos acompanham,
que é o chamado e-comunicado. Esse é o nome técnico de uma espécie de alerta que o tribunal emite sempre que detecta uma determinada situação que pode levar a uma irregularidade ou até a uma fraude. Como funciona isso? Como nós temos, eu disse, acesso a muitas informações e temos também alguns robôs que ficam permanentemente rastreando, por exemplo, os editais de licitação, nós temos condições de verificar numa determinada licitação para, por exemplo, execução de uma pavimentação asfáltica. Se naquele orçamento básico, se naquelas planilhas de preços, constam itens que, por exemplo, estão fora do preço da realidade do mercado local ou regional, seja para mais ou para menos. Via de regra, quando surge, é para mais. Então, dependendo do desvio padrão, da diferença apurada, o próprio robô, em determinados casos, gera um relatório automático que é examinado por um auditor de controle externo e, a partir daí, se adota uma providência. Por exemplo, se o metro cúbico do CBUQ, o concreto betuminoso usinado a quente, o asfalto, estiver fora de um determinado parâmetro, o auditor vai emitir lá um e-comunicado, uma espécie de alerta solicitando que aquele órgão, aquele gestor, preste informações sobre o porquê. Isso é feito antes da assinatura, digamos, de um contrato, da contratação de uma obra. Quando a licitação está ainda no seu curso, o edital foi quase publicado. Em tempo real. Quase em tempo real. Para o gestor de boa-fé, se trata de uma grande contribuição. Porque o administrador, mesmo em unidades pequenas, mesmo em prefeituras de menor porte, ele não tem condições de acompanhar tudo e muitas vezes não tem a formação técnica e nem se exige que tenha. No ambiente político, a comunidade, a população elege aquela liderança que entenda deva exercer o mandato. Então, muitas vezes, ele não detém conhecimento técnico e esse alerta do tribunal ajuda a prevenir. Bom, se alertado ele não adota providências, ele passa a assumir o ônus de bancar aquela decisão. Mas a nossa experiência, esse processo já tem alguns anos, tem mostrado que, via de regra, os gestores adotam as providências corretivas. Então, tem diminuído também o número de denúncias em relação a esse tipo de situação e o número de tomadas de contas especiais, de processos de apuração, porque a prevenção, e essa é uma palavra importante, a prevenção tem funcionado muito bem nesses casos. Eu citei um exemplo, poderia ter outros, em concursos públicos, por exemplo, onde também é muito comum isso. Então, o tribunal acaba sendo, sim, um grande parceiro. Eu repito isso. O gestor de boa-fé tem no Tribunal de Contas, na verdade, um grande aliado. Sim. Nós tivemos um evento atípico no ano passado, que foram aquelas cheias, aquelas enchentes, enfim, que tanta desgraça, né, trouxeram ao nosso estado aí. Como é que o Tribunal de Contas está tratando, digamos, com esses municípios que foram mais atingidos, assim? Bem, eu diria que o tribunal trata dessa matéria desde aqueles dias fatídicos, com orientações, não só o tribunal institucionalmente, como muitos de nós, inclusive, eu mesmo, até pelo relacionamento já longo e consolidado que tenho com muitos municípios, pela minha caminhada em administrações locais, todos nós trabalhamos muito em orientar naquele momento crítico, em que, por exemplo, se ia comprar a cesta básica, o preço estava superfaturado. Então, o gestor, de um lado, premido para atender uma demanda da população, de outro, preocupado com os valores. Apenas um exemplo. Mas, ao longo daquele período, o tribunal editou várias cartilhas de orientação, fez lives reunindo gestores. Eu mesmo acompanhei algumas dessas lives, onde havia mais de 1.000 pessoas participando, onde os nossos técnicos, conselheiros participavam com orientações, com alertas, sempre chamando a atenção para a necessidade de registrar tudo o que se fazia, né? Documentar, inclusive para justificar eventual um preço fora da realidade do mercado, mas que precisava ser executado por conta da gravidade do momento. E em vários municípios, sobretudo da região do Vale do Taquari, onde os problemas foram mais graves, eu diria que em alguns casos até devastadores, o tribunal manteve um acompanhamento permanente, assim, uma espécie assim, de uma mentoria, um auditor permanentemente à disposição daquele gestor, daquele município, orientando, alertando, um acompanhamento continuado.
Então eu posso se afirmar com tranquilidade. E é claro, além disso, participamos de ações de assistência social, a casa se envolveu, também naqueles recursos que foram liberados pelo Poder Judiciário, a partir de uma autorização do Conselho Nacional de Justiça. O Rio Grande do Sul recebeu um valor expressivo que foi destinado pelos tribunais judiciais do Brasil, daquelas multas, aquelas decisões que envolvem o recolhimento de valores e que cada comarca destina de acordo com a legislação, mas consoante as suas necessidades. E muitos estados da federação alocaram parte desses recursos para o Rio Grande do Sul. Esse recurso veio para a administração estadual e daí foi redistribuído para as defesas civis municipais. Então, organizar essa governança, essa distribuição adequada ao controle exigiu também um apoio muito importante do próprio Tribunal de Contas, junto com o Poder Executivo, com o próprio Poder Judiciário, o Ministério Público. Foi uma espécie de força-tarefa que se fez nesse sentido. Ainda existem desdobramentos, por exemplo, agora a execução das obras de reconstrução, e em tudo isso o tribunal mantém um processo de acompanhamento, inclusive dependendo da natureza da execução, se for uma obra pública, se for uma concessão, o tribunal tem setores especializados que acompanham esse processo. Porque houve, a gente acompanhando as informações que a gente tem, apenas o que a imprensa deu, mas houve repasse de recursos da União, de estados, de instituições, de entidades. O tribunal acompanha isso? Sim, todos os recursos que, digamos... Eu lhe pergunto assim no sentido, desculpe lhe cortar, eu lhe pergunto assim no sentido de que aquela pessoa que doou alguma coisa precisa saber se chegou lá na outra ponta. Certo, claro. Houve uma preocupação nos primórdios em relação àquela conta PIX, vamos dizer assim, que foi aberta, onde as pessoas poderiam contribuir e doar. Ali, o Poder Executivo organizou uma governança muito ampla, plural, com atores institucionais e entidades da sociedade civil, com um acompanhamento do tribunal. Dada a natureza dos recursos, ali o acompanhamento foi de outra natureza, mas também com a participação do Tribunal de Contas. Aí foi muito, digamos assim, plural o processo de acompanhamento e de gestão. E todos os recursos públicos alocados estão sendo e serão acompanhados pelo Tribunal de Contas. É claro que por vezes nesses processos pode ocorrer desvios, má aplicação, como até a imprensa, inclusive, noticiou na época, desvio até de doações in natura que vinham sendo entregues no Rio Grande do Sul. Mas houve a ação dos órgãos de controle, repito, pode que elas ainda venham a acontecer. Por isso a importância até do olhar da cidadania e de levar ao Tribunal de Contas através da ouvidoria. Nós temos lá um canal que recebe denúncias, inclusive anônimas, onde nós podemos investigar. Mas de uma maneira geral, pode-se dizer que gestores públicos se conduziram de maneira muito adequada em relação à gestão dessas verbas. Sim. Doutor César Miola, em 2026 será um ano de eleições, né? Nós teremos eleições em diversas instâncias, a presidência da República, vice, Senado, deputado federal, deputado estadual. O Tribunal de Contas, de alguma forma, se envolve nesse processo, digamos, ocorre, digamos, ao lado, acompanhando algumas coisas, porque ninguém está dizendo que vai haver alguma coisa, mas, enfim, é preciso marcar o atacante, porque se deixar livre... O processo de acompanhamento, de vigilância é muito importante. Quer dizer que se deixar livre pode até fazer o gol. Eu não estou dizendo que vai fazer. Esse gol nessa figuração do futebol pode ser um gol contra a sociedade, muitas vezes. Isso. Né? Então, sim, é claro que o nosso papel, o papel dos órgãos de controle é de fiscalizar, de controlar, respeitando o processo democrático que é conduzido, no caso do Brasil, pela Justiça Eleitoral, através do TSE e das unidades regionais e depois das respectivas circunscrições. Mas, evidentemente que, por exemplo, a gente percebe que em períodos assim, ditos eleitorais, cresce o número de demandas e de reclamações do tribunal. De um lado, porque às vezes há atropelos
tanto fruto de erro quanto de fraude nos processos, ou até por questões de vendetta política mesmo. Sobretudo em eleições municipais, recebemos às vezes denúncias que tem muito aquele viés persecutório, de atacar o adversário ou coisa do gênero. Isso faz parte, digamos assim, de uma certa regra com a qual nós já nos acostumamos. O nosso papel é saber filtrar isso, é verificar. Os tribunais de contas têm uma competência constitucional que é muito preciosa, que eles não dependem de nenhuma provocação para agir, eles podem fazer auditorias, inspeções por iniciativa própria, assim decidindo, não depende de uma representação do Ministério Público ou mesmo de uma denúncia de particular, embora essas iniciativas sejam importantes, ajudem muito no nosso trabalho, mas não há dependência. No caso do Poder Judiciário, existe um princípio aqui que a gente estuda muito, que é o chamado princípio da inércia da jurisdição. O Poder Judiciário só age quando for provocado. Por isso que às vezes se critica uma outra decisão judicial, mas alguém bateu a porta do Poder Judiciário pleiteando. No caso do Tribunal de Contas não é necessária essa provocação, que é uma palavra que também tem um sentido técnico. Então, em relação às eleições, o nosso papel é muito de acompanhar os processos, zelar pela boa gestão administrativa. Também temos uma parceria com a Justiça Eleitoral no exame das prestações de contas. Os dois órgãos podem, digamos, trabalhar, entre aspas, juntos? Sim, nós temos uma relação de colaboração já antiga. Colaborar? Isso. Por exemplo, no exame das prestações de contas que vão sendo feitas ao longo do período e depois nos prazos previstos na legislação eleitoral, porque nós temos assim experiência, conhecimento nisso, temos auditores que são muito qualificados. Então, esse é um trabalho que existe, é uma ação já que tem muito tempo, inclusive, num período não muito distante, fomos até ao Tribunal Superior Eleitoral formalmente nos colocarmos à disposição. Eu, quando presidi a Tricont, tive audiência na época com o ministro Edson Fachin, que era o presidente do TSE naquele momento, para colocar os tribunais de contas à disposição. E é nosso dever fazer. Sim, sem dúvida. Bom, nós estamos conversando hoje aqui com o Dr. César Miola, que é ouvidor do Tribunal de Contas do Estado, é vice-presidente da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil. Nós já voltamos. Clínica de Olhos Erechim, profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração para cuidar de você e da sua visão. Clínica de Olhos Erechim, Rua Porto Alegre 380. A gente vê com o coração. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome da Unimed Erechim e também da Clínica de Olhos Erechim, hoje recebendo prazerosamente aqui o ouvidor do Tribunal de Contas do Estado, vice-presidente da Associação dos Tribunais de Contas do país, né? Dr. César Miola. É o seguinte, eu tenho aqui uma manifestação como se fosse sua, né? Dados do panorama de acesso à educação infantil no Brasil, produzido pela organização Todos pela Educação, merecem uma reflexão. Gostaria que o senhor discorresse um pouquinho a respeito disso, por que merece uma reflexão, embora tenha vários números aqui, depois podemos entrar um pouquinho mais depois. Isso até vai me facilitar, porque eu não estou hoje com o texto em mãos eu tomei nota de alguma coisa aqui para não me perder. Então isso até vai facilitar o nosso diálogo. Bom, essa é uma agenda que é muito cara para mim em particular, para os próprios tribunais de contas. O TCE do Rio Grande do Sul tem quase 20 anos de foco mais específico na educação infantil, na primeira infância agora, mais especificamente.
Essa é a chamada primeira etapa da educação básica, na educação infantil, que vai de 0 até 5 anos, 0 a 3 creche, 4 e 5 a pré-escola. É importante dizer que a pré-escola, ela faz parte da educação básica e é obrigatória. Ou seja, não há liberdade, escolha para a família matricular ou não a criança desde a pré-escola. É um dever legal, responsabilidade da família. No tocante à creche, estamos falando então da faixa etária de 0 a 3, aí sim há uma relação diferente. A família não é obrigada a matricular a criança. Isso pode envolver opção, questões de acesso. A família pode entender que é melhor ficar aos cuidados dos próprios pais, enfim, do seio do núcleo familiar. Há também situações em que não se viabiliza o acesso, ou ele é muito difícil, porque comunidades situadas distante, né, das escolas de educação infantil, o transporte escolar não é uma tarefa simples em se tratando de crianças em tão tenra idade. Mas o que o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente é o seguinte: se a família pretender matricular a sua criança numa creche, essa vaga precisa ser assegurada pelo poder público. Então, veja, muitas vezes há gestores que dizem, não, uma creche não é obrigatória. Não, não é obrigatória para a família. Mas a família tem o direito de demandar do poder público a oferta dessa vaga. Isso precisa ficar muito claro. Daí eu imagino o levantamento esse feito. Esse levantamento do Todos pela Educação, que é uma organização muito qualificada, tem sede em São Paulo, faz um trabalho extraordinário, inclusive nós somos parceiros, nós que eu digo os tribunais de contas da organização Todos pela Educação. Eles divulgaram recentemente esse estudo, mostrando que no Brasil existem mais de 2 milhões de crianças na faixa de 0 a 3 anos que não estão matriculadas por falta de acesso. Não é aquela situação de a família não querer matricular, porque na faixa etária de 0 a 3 anos, são mais de 6 milhões de crianças no Brasil que não estão em creches. Mas aí entra exatamente aquela questão específica. A família pode não querer matricular, pode ter algum outro interesse, mas de famílias que demandam, que teriam interesse ou que têm interesse, são mais de 2 milhões de crianças. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul há déficits significativos. Sim. Então o trabalho nosso dos tribunais de contas tem sido no sentido de levantar essas situações. O nosso TCE, durante muito tempo, fez um documento chamado Radiografia da Educação Infantil. Agora estamos tendo dificuldade um pouco por falta de acesso a determinados dados do INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais. Mas, não obstante isso, com base em dados populacionais do IBGE, que envolve o censo e a própria PNAD, nós temos esses números. E o que é que os números também nos mostram que é importante? A maior parte das crianças que não é atendida nessa faixa etária de 0 a 3 anos, ela integra famílias pobres, hipossuficientes, que são as famílias justamente que mais precisam, né? Onde o poder público precisa estar mais atento, mais vigilante. E há problemas também na pré-escola, embora proporcionalmente menos graves, né? Ainda precisamos aumentar o número de vagas em pré-escola. Na pré-escola, o Rio Grande do Sul é um estado que não está bem estatisticamente, está entre os últimos da federação em termos de atendimento percentual. Eu tenho alguns dados aqui, o senhor disse que o senhor não trouxe, não é obrigado a saber de cabeça, mas o senhor falou certo. Do país fora da creche, pelo que eu recolhi aqui, o senhor falou em mais de 2 milhões, seriam 2 milhões e 300 mil crianças de 0 a 3 anos. Isso. Quem está em casa, de repente, não é obrigado a saber exatamente qual é a idade, né? E só no estado nós teríamos um déficit de 32,8 mil vagas, né? Repito, daquelas famílias que gostariam, que desejariam matricular seus filhos. Que gostariam. Então, aí o dado que preocupa, entre os mais pobres, o índice vai a 30,6% daqueles que gostariam e não têm encontrado uma resposta à vaga. Isso. Então, o grande desafio do país hoje na área da educação, o maior deles seguramente é o tema da educação infantil, e é importante
Por quê? De um lado, para a oportunidade que se coloca para a criança desde o início da sua caminhada, porque muitas vezes nós precisamos de políticas compensatórias na juventude, na idade adulta, para repor aquilo que não foi atendido exatamente lá nos primórdios. E a desigualdade começa já ali. Quando uma criança não tem acesso à creche e eventualmente até à própria pré-escola, mas vamos ficar na creche, a criança que frequenta a creche, ela é estimulada de uma série de formas, inclusive vai tendo os primeiros... Ela não é alfabetizada na fase de 0 a 3 anos, mas ela já vai tendo contato, não é? Com a leitura que é feita para ela, uma série de estímulos. Muitas vezes a criança chega na pré-escola já com uma série de elementos básicos que vão fomentar aquela fase seguinte, que é a da pré-escola. Se a criança não tem esse acesso, ela vai acabar ficando com uma defasagem. Aliás, a proteção à maternidade consta lá no conjunto dos direitos sociais da Constituição, junto com a primeira infância, com a educação e tudo. Então, já, claro, a proteção à maternidade é fundamental. Costuma-se dizer que o cérebro de uma criança é uma espécie de esponja, né, que absorve tudo isso. E tem um detalhe importante para o qual, às vezes, a gente não dá o devido relevo. Até do ponto de vista do impacto econômico, esse investimento é importante. O Prêmio Nobel de Economia, já de alguns anos, o James Heckman, fez um estudo demonstrando o quanto repercute cada dólar, no caso lá da pesquisa dele, investido na primeira infância, se reflete depois na atividade, na vida adulta. Então, um trabalho que nós temos feito muito nos tribunais de contas é estimular, é induzir a tomada de providências em relação a esse assunto, cobrar a oferta de vagas. Nós sabemos, não é uma tarefa fácil, é preciso reconhecer. A matrícula em creche, ela é uma matrícula mais cara, porque exige um cuidado maior, ainda mais se a vaga for de atendimento integral, como deveria normalmente ser. A alimentação é diferente, os cuidados são outros, tudo isso nós sabemos é verdade. E sozinhos, muitos municípios não têm condições de dar conta desse grande esforço. Então, nós temos procurado também sensibilizar os governos estaduais, o governo federal, para que haja uma, digamos assim, junção de esforços. E agora, alguns passos importantes. Não faz muito, uma lei federal estabeleceu o mês de agosto como o mês da primeira infância. Então, nós temos uma referência. E, recentemente, no mês de agosto, agora no mês passado, o governo federal, o presidente da República, lançou a Política Nacional da Primeira Infância. Essa política tem como objetivo também fazer articulação, coordenação, garantir aquilo que nós chamamos de transversalidade e intersetorialidade. Porque, às vezes, as políticas públicas em relação, não só à educação propriamente, mas à primeira infância como um todo, não se comunicam, não é? Então, tem um programa de vacinação que daqui a pouco não dialoga com a rede escolar e os exemplos são os mais variados. Tanto é que eu recentemente até escrevi um artigo cujo título foi Ministério da Criança. Quando eu falei Ministério da Criança, eu já saí dizendo que eu não estava querendo defender a criação de mais uma pasta na esplanada. Foi essa expressão que eu usei. Mas para mencionar a necessidade de uma relação de articulação, de cooperação, porque a criança é um ser complexo, não é? Ela precisa de cuidado, precisa de acolhimento, a parentalidade precisa estar muito vigilante. Nós temos uma lei muito boa no Brasil, que é o Marco Legal da Primeira Infância, uma lei de 2016, que ainda precisa ser implementada. E agora, e essa é uma questão importante que nós falamos no nosso encontro aqui com os municípios da região e que temos falado com insistência. Nós estamos na época da votação, muitas câmaras já receberam do Poder Executivo o chamado Plano Plurianual, o PPA. O processo orçamentário brasileiro, ele envolve 3 grandes leis. O Plano Plurianual, o PPA, né, ele vigora por 4 anos. Nós estamos agora em 2025 com a vigência do PPA do anterior, o último ano da legislatura anterior. Agora vamos votar em 2025, 26, 27, 28 e 29. Vai vigorar por esse quadriênio o próximo PPA municipal. Temos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma espécie assim de, simplificando muito, uma lei preparatória do orçamento anual. E a própria LOA, a Lei Orçamentária.
Então, usando um bordão aqui que nós repetimos muito, agora é a hora de colocar a criança no orçamento público, no PPA. Porque se nós não previrmos ali, depois vai ser muito mais difícil. Então, bom, o município precisa criar vagas em creche, ou as vagas, ou a estrutura já existente é suficiente, mas está faltando equipamento, está faltando contratação de pessoal e assim por diante. Então, uma das vertentes do encontro, eu disse, foi justamente o processo orçamentário, para se garantir esses recursos. Essas definições são importantes. E também nós temos, e é importante colocar para as pessoas que nos acompanham aqui, nós temos nos Tribunais de Contas uma parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, lá de São Paulo. Essa fundação tem foco exclusivo na primeira infância. Então estão disponíveis no portal do Tribunal de Contas, inclusive do nosso, no portal da Atricom, dessa fundação, uma série de manuais de cartilhas que ajudam os gestores locais em relação às questões da primeira infância. Saúde, educação, proteção, enfrentamento ao próprio racismo, que é uma questão que precisa ser tratada desde cedo, na família e nas escolas. Então, de fato, é preciso o Brasil ainda olhar muito mais para os seus pequeninos, para as suas pequeninas. Agora, um outro bordão, não se garante de direitos se não houver dinheiro. Dinheiro é prioridade. A Constituição, que eu trago sempre comigo, a Constituição diz no artigo 227 que a criança, o adolescente e o jovem devem ser tratados com absoluta prioridade. É a única vez, vou falar aqui olhando até para a câmera, é a única vez que a Constituição emprega essa expressão, absoluta prioridade, dessa forma, lá no 227, para tratar da criança, do adolescente e do jovem. Então, mas o que é que acontece às vezes? Quando nós vamos a campo, vamos examinar o orçamento, a despesa de muitos órgãos, nós encontramos despesas que até podem ser úteis, podem ser importantes, mas não chegam a ser prioritárias. Por exemplo, não é raro você encontrar despesa pública com compra de kit de robótica para a escola. Parece maravilhoso isso, interessante. Mas daqui a pouco naquele município está faltando vaga para a creche. Então qual é a prioridade efetivamente? Então, no direito existe aquela expressão, né? O administrador pode agir discricionariamente, na moldura da Constituição, pode fazer escolhas. A legitimidade democrática, a escolha da população, de fato, lhe dá esse poder. Mas eu sempre falo, há uma escolha que já foi feita antes, pelo Constituinte. Então, essa prioridade precisa ser traduzida nos orçamentos, nas políticas públicas, e é um trabalho muito grande que nós temos nos Tribunais de Contas. Eu encontrei ainda o seguinte aqui, doutor César Pinhola, que, embora seja obrigação dos municípios atenderem em sendo provocados também para a creche e pela Constituição a partir dos 4 anos, né, que 20% dos municípios não têm estratégia nenhuma, estão sem estratégia para identificar aonde estão essas crianças. Isso. De buscar as crianças. Essa identificação é no sentido de... Isso, de localizá-las e trazê-las. Isso. É a chamada busca ativa que nós chamamos. Tá. É aqui também ir ao encontro, né? Porque são duas expressões que são perigosas. Não é ir de encontro, não é ir ao encontro, é acolher. Então, ir ao encontro significa procurar essas famílias e entender o porquê não estão matriculando, por exemplo, os seus filhos na creche. É de fato uma opção? Às vezes as famílias nem esclarecimento têm para isso, porque nós podemos presumir, as pessoas que estão nos acompanhando agora têm um nível de informação, sabem exercer os seus direitos, mas nem todos têm esse discernimento. Então, uma política pública séria é aquela que vai levar as estruturas da prefeitura, por exemplo, pode ser os próprios agentes comunitários de saúde, né? Os agentes dos programas como o PIN, que é o Primeira Infância Melhor, bem, cada município tem o seu arranjo, as suas formas de atuar. A própria Secretaria da Educação, ir ao encontro das famílias e verificar exatamente o porquê essas crianças não estão matriculadas. No caso da pré-escola é obrigatório, fundamental, óbvio. Mas em relação à creche, muitas vezes falta conscientização nesse sentido. Então, a busca ativa escolar é
É uma estratégia, inclusive, que o próprio Unicef utiliza muito, o Fundo das Nações Unidas, que é parceiro nosso também da Tricom. O Unicef tem um profissionalismo extremamente grande nessa seara, para que nós possamos inserir, acolher essas crianças, no caso, no sistema de ensino, na educação infantil, a partir da creche. Um dado bem preocupante aqui é um Programa Nacional de Educação, Plano Nacional de Educação, PNE. Traçado lá em 2001, que deveria atingir as suas metas em 2011, parece que não conseguiu. Aí de 2014, o de 16 a 24 também não conseguiu. Isso não é decepcionante? Vou fazer uma brincadeira. Você leu mesmo todo esse texto, não é? Não, é um texto seu. Isso. Parabéns, inclusive. Sim. Houve duas publicações, uma no site Poder 360 e outro mais sintético no jornal Correio do Povo, aqui do Rio Grande do Sul. De fato, a meta para a creche, prevista no PNE, que é o Plano Nacional de Educação, o primeiro PNE foi aprovado em 2001, vigorando até 2011, a chamada primeira década da educação. A meta era atender 50% das crianças de 0 a 3 anos em creches, lá em 2011, passada uma década. Não chegou nem próximo de 30%. De 2011 a 2014, o Brasil ficou sem Plano Nacional de Educação. Discussões políticas, debates levaram a um hiato. Então, votamos no novo PNE em 2014, que é o que vigorava até 2024. Como não foi aprovado o novo, ele foi prorrogado para 2025 e o novo PNE está agora em apreciação na Câmara dos Deputados, na comissão especial. Inclusive, nós da Tricom já levamos várias sugestões de emendas ao PNE, que é relatado pelo deputado Moses Rodrigues, do Ceará, e tem como presidente da comissão uma deputada muito atuante também, que é a deputada Tabata Amaral, lá de São Paulo, que tem uma história de vida muito bonita, inclusive propiciada pela escola pública. Pois muito bem, vamos chegar no final de 2025 ainda longe dos 50%. A média nacional vai orbitar em torno de 40%. Ou seja, não vamos cumprir novamente uma meta. Então, aquelas crianças que nasceram em 2001, hoje já são adultos, podem ser até pais e mães de família. Né? E não ter vaga para os seus filhos. Aqui no Rio Grande do Sul a situação não é tão drástica, mas nós temos alguns municípios cujo quadro é gravoso. Inclusive o município da Grande Porto Alegre, a taxa de atendimento é inferior a 20%. E o que é que tem acontecido? Eu tenho dito, inclusive, relatando contas desse município. A situação lá é tão grave, porque a taxa de crescimento é próxima de zero, que bebês que estão nascendo hoje lá poderão ser vovôs e vovós e os seus netinhos não terem vagas em creche, o que é um verdadeiro absurdo. Então, nós estamos muito focados agora no novo Plano Nacional de Educação, porque não basta fixar a meta, não cumpre e o que acontece? Inclusive, aí esse é o problema. Então, nós estamos querendo defender agora, de acordo com critérios objetivos, a responsabilização dos gestores. É claro que se o problema é grave, não vai ser um único administrador em 4 anos que vai resolver o problema. Agora, ele precisa demonstrar o que é que vem sendo feito para alcançar aquele objetivo. Inclusive, uma sugestão que nós demos é que os tribunais de contas passem a emitir alertas formais para esses administradores, como acontece na lei de responsabilidade fiscal, quando o limite de gastos está próximo do teto, para que esse administrador não alegue desconhecimento, e que possa ser, então, instado a tomar providência e, se não adotar providência, eventualmente ser responsabilizado. Porque, senão, fica tudo no plano das intenções e uma lei tão importante como essa pode acabar desacreditada porque a sociedade verifica que não tem consequência. Doutor César, assim, quem está de fora olha que a questão da segurança nas escolas é uma questão que compete à escola, ao educandário, à brigada, à polícia, enfim, tal. Qual é o envolvimento do Tribunal de Contas nessa questão? Me parece que também é uma questão, já que as crianças também estão aí. E o senhor teve uma passagem, o senhor ficou muitos anos, ficou 7 anos no município de Sertão, e aonde aconteceu, próximo ali a Sertão, em Estação, aconteceu uma tragédia aí recentemente, né? Qual é o olhar do Tribunal de Contas sobre essa questão? Bom, eu vou dizer algo que parece fácil, simples, mas no fundo é para dizer que se trata de um problema muito complexo, esse da segurança nas escolas. Quando surgem esses problemas, também ao mesmo tempo aparecem soluções às vezes mirabolantes,
guardas durante todo o período, guardas nos espaços internos, contratação de segurança e de vigilância. Eu não sei, eu não sou especialista em segurança, mas essa solução não parece a mais adequada, porque esses problemas têm raízes sociais complexas, né, profundas por vezes. Agora, há precauções que podem ser adotadas. Quando eu era presidente da Tricom, nós fizemos um grande levantamento em mais de 1.000 escolas que foram selecionadas por amostra, claro, porque o Brasil tem mais de 140.000 escolas de educação básica. E fomos verificar as condições de infraestrutura. Muitas escolas não têm cercamento, não têm muro, não têm câmera, porque as câmeras têm um efeito inibidor muito grande. Soluções, às vezes, simples, mas muito simples, não são adotadas. E aí vem a questão, novamente, da prioridade. A prioridade, muitas vezes, da educação aparece nos planos de governo. Eu fiz um levantamento informal junto com a minha equipe, em dezenas de planos de educação, de planos de governo recentemente, esses planos que os candidatos aprovam e levam para a justiça eleitoral na hora de que registram as candidaturas. Lá nós encontramos sempre prioridade para a educação e para a criança. Mas quando isso tem que se traduzir em investimento, a educação não é a primeira, não está na fila das prioridades. Porque ela parece não impactar, ela é uma questão mais crônica que fica, né, vai se perpetuando. O paciente que morre na fila do pronto atendimento, essa notícia ecoa rapidamente. Agora, aquele analfabetismo crônico, a criança que nos 7, 8 anos não aprendeu a ler e escrever, não sabe o básico em matemática, a gente meio que, aspas, normalizou isso. E em relação à segurança, sim, nós participamos inclusive de programas de estratégias do governo federal procurando levar contribuições nesse sentido. Não é algo simples, vídeo que aconteceu aí em estação e periodicamente vem à tona, e não só no Brasil, diga-se também, né? Mas é preciso um olhar muito atento, e por isso, inclusive, o atendimento integral, a presença da figura do psicólogo, que passou a ser obrigatória por uma legislação federal, são investimentos importantes. Costuma-se dizer que um avião não cai por uma razão única. Eu estou me perguntando, assim, até no sentido assim de... Pode não ser responsabilidade do Tribunal de Contas ter que solucionar isso, mas o senhor tem uma importância, uma ascendência, o senhor tem um canal direto sobre os prefeitos e é uma voz muito respeitada. Então, certo. Eu gostaria de, digamos, do senhor sublinhar isso. Aí a importância dos investimentos necessários. Por exemplo, nessas ações básicas do ponto de vista do atendimento das próprias crianças e das famílias, atendimento psicopedagógico, orientação educacional, do ponto de vista da infraestrutura, muros de proteção, mecanismos de controle de acesso e de saída, câmeras de vigilância que no passado representavam um investimento extraordinário, hoje isso é muito razoável. Eu apenas me preocupo com aquelas soluções que parecem assim miraculosas. Que surgem exatamente quando a coisa... Aí os oportunistas da hora já vêm vender soluções, contratações, né, investimentos em segurança, e aí querem apropriar esse gasto como sendo de manutenção e desenvolvimento do ensino. Então é preciso ter muita cautela. Agora tem um detalhe importante para arrematar. Sim. As famílias precisam participar mais do processo. A Constituição diz que a educação é dever do Estado e da família com a participação da sociedade. Muitas vezes a família, é preciso dizer, delega, terceiriza isso, e ela não pode se apartar dessa responsabilidade. Até tinha uma questão, mas não vai dar tempo, digamos, era Tribunal de Contas, Prefeitura e família, os pais. E aí? Né? Então, nós sabemos que todas as escolas têm o seu círculo de pais e mestres, e sabemos também que normalmente os pais não aparecem, mesmo quando sejam chamados como mestres. Né? Dr. César, muito obrigado mais uma vez aqui, foi um prazer recebê-lo aqui. Uma boa noite e até uma próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência, e é o melhor conselho que você pode se dar. É
É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Clínica de Olhos Erechim. Tecnologia e equipamentos de última geração. Consultas, exames e cirurgias. Atendimento das 7h30 às 18 horas. Ligue ou mande um WhatsApp para 54 3712 0566.